Olá, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso me acompanhe justamente através da leitura do livro de Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação, disse ele, foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio tornou-se maldição em nosso lugar. A pergunta que se levanta é, quando exatamente Cristo redimiu os apóstolos da maldição da lei? Quando exatamente Cristo tornou-se maldição no lugar dos apóstolos? Teria sido, porventura, lá na crucificação do homem Jesus? Resposta errada. Nada tem a ver com a morte e ressurreição do homem Jesus, mas sim com o despertar do Espírito de Cristo na carne. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Ou seja, quando Cristo se manifestar no homem, ele terá assumido a natureza pecaminosa da carne, se cumprindo assim a profecia do livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, aonde diz o profeta, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pois no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, disse Pedro, o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, o Espírito Santo enviado do céu, tal como ocorreu com o homem Jesus lá no batismo. Pois saindo das águas, o Espírito de Cristo veio sobre o homem Jesus, e o mesmo se repetiu com os apóstolos. Ou seja, o Espírito de Cristo já havia se tornado carne, o Verbo já havia assumido a natureza humana dos profetas lá no passado, tal como ocorreu com o homem Jesus. E se repetiu com Paulo, pois no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 21, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu que estou vivo, mas sim Cristo que está vivo no meu lugar. Cristo havia se feito carne, pois já não era mais Paulo que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar. Em outras palavras, o Verbo havia se feito carne através do apóstolo Paulo, pois quando o Espírito de Cristo despertou em Paulo, já não era mais ele que estava vivo, pois Cristo havia assumido a natureza humana de Paulo. Uma junção perfeita. Para que o ser humano possa alcançar a salvação, primeiro o Verbo tem que se fazer carne, para que a carne possa despertar do Espírito. Repito, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, disse Paulo, foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei. Como exatamente eles foram redimidos da maldição da lei? Resposta simples. Quando Cristo a si próprio tornou-se carne. Quando Cristo tornou-se carne, automaticamente os apóstolos se tornaram Cristo, pois Cristo e o homem são um só. Esta é a verdade, não há como negar. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 28, disse Cristo, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Para o ser humano receber a vida eterna, eles precisam receber o Espírito de Cristo, pois Cristo é a ressurreição e a vida, conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículos 25, disse Cristo, eu sou a ressurreição e a vida eterna é o próprio Cristo. Você precisa receber este Espírito de Cristo, para então se tornar eterno. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 26, diz, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? O ser humano nunca experimentará a morte, uma vez que o Espírito de Cristo venha despertar na carne. Uma troca perfeita para que o ser humano possa alcançar a imortalidade, para que o ser humano possa se tornar eterno, primeiro Deus tem que se tornar carne. Deus tem que assumir a natureza pecaminosa do homem, para que o homem possa despertar da sua verdadeira identidade, que é Cristo. Está dado o recado. Pense e reflita sobre o assunto. Até o próximo vídeo.